Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Espírito Santo, vem neste lugar, como tu quiseres. Em nome de Jesus, nós oramos. Queridos, eu acredito que uma das coisas que nós precisamos entender, se você puder abrir sua Bíblia, que você abre em Tiago, capítulo 4, versículo 6, é os textos que nós mencionamos ontem. Tiago 4. Errei aqui. 4:8. Diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Esse texto diz, eu quero compartilhar dele: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. E ele passa aqui: purifique as mãos, vós que sois de ânimo dobre, e limpe o coração. Eu creio que eu gosto muito de ministrar para de retiro em processos. Primeiro ministrador que nós compartilhamos ontem sobre a nossa vida, sobre a gente acreditar que Deus tem para nós, para a gente ter coragem de dizer não para o pecado, de nós fugirmos do pecado, da aparência do mal. A segunda ministração que nós compartilhamos ontem é sobre como nós precisamos uns dos outros, que o Espírito do Senhor se manifesta na unidade, que o Espírito do Senhor se manifesta quando nós aprendemos a perdoar, não é ser perfeito. Não quer dizer, porque houve a ministração de ontem, que agora vocês não vão mais ter problema de relacionamento. Vai ter. Porque nós somos pessoas, nós somos família. Né? Tem alguma família aqui que não briga? Você conhece algum aqui? Eu não conheço família que não briga. Mas não é porque você brigou, você deixou de ser família. Pode ficar chateado no momento, mas eu perdoo. Eu preciso entender isso. Mas eu quero falar com você basicamente hoje sobre nós buscarmos o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, se você quiser abrir lá, é interessante esse texto. Jeremias 29:13. O Senhor diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E a parte A do versículo 14 fala: e serei achado de vós, diz o Senhor. Querido, eu não sei você, mas eu quero encontrar o Senhor. Amém. Eu não sei você, mas eu quero encontrar com a presença do Senhor. Eu não quero, como nós falamos ontem, naquele período que nós tivemos aqui tão bom, 1h e pouquinho, sem pedir nada, apenas contemplando a presença dEle, apenas ali estando com Ele, no relacionamento com Ele. Então, as coisas que eu preciso aprender, o Espírito Santo, a presença do Senhor, é uma promessa para a minha vida e para a sua vida. É promessa. E como diz Hebreus capítulo 6, versículo 18, Deus não mente. E como Deus não mentiu, nós temos firme consolação. Por Deus não mentir, eu sei que aquilo que Ele falou vai acontecer. Se a palavra dele diz: se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Eu sei que quando eu buscar Ele de todo o meu coração, eu vou encontrá-lo. E Ele ainda diz: eu serei achado de vocês. Agora, se o texto diz que é para nós buscarmos, que nós vamos encontrá-lo, quer dizer que Ele não está em todo lugar. Eu acredito que um dos lugares que o Senhor está é quando há corações contritos e quebrantados. Amém. Quando há arrependimento. Essa é a diferença de Davi. Você olha para a vida de Davi e para a vida de Saul. Se você for escrever os pecados de Davi e os pecados de Saul, você vai ver que os pecados de Davi vão ser mais numerosos. Só que Davi tinha algumas características que falam muito forte no coração. Davi, em primeiro lugar, ele assumia a culpa, ele não culpava ninguém. Saul sempre culpava alguém por aquilo que ele tinha feito. Davi se arrependia, Saul era orgulhoso. Davi se arrependia do pecado. Davi se arrependia de ter errado. Querido, e nessa tarde eu quero dizer para você, hoje nós vamos orar por isso, nós vamos orar por isso. Pedimos que o Espírito Santo nos encha, pedimos que o Espírito Santo nos capacite, que a unção dele seja derramada em nós, porque a unção que vem sobre nossas vidas nos capacita a fazer coisas que nós somos limitados, que humanamente nós não conseguimos.
Quantas vezes nós estamos lutando contra áreas em nossas vidas de pecado, e nós achamos que nós vamos vencer aquele pecado sozinho. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos 8:26. Eu amo a parte desse versículo que diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Eu entendo que o Espírito Santo me ajuda, eu não consigo vencer, eu não consigo ser santo sozinho. Eu não consigo vencer um vício sozinho. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a minha vida, a partir do momento que a unção vem sobre a minha vida, ela me traz graça. Isaías 10:27 diz o quê? Que por causa da gordura, por causa do óleo, por causa da unção, ela está dizendo, o jugo será despedaçado, o jugo é quebrado. A partir do momento que você permite que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, a partir do momento que você permite que o Espírito Santo venha, que você seja cheio da presença dele. Esse negócio agora, não sei se eu falei, foi ontem, foi aqui ou foi lá, mas uma das coisas, quando eu tive uma experiência com Deus, quando o Senhor começou a mexer no meu coração, foi num lugar onde as pessoas buscavam muito o Senhor. E nós tínhamos culto assim com a presença dele, com a manifestação da glória dele. Nós pulávamos não apenas por pular, mas porque nós sentíamos uma presença dele. Nós éramos cheios, nós éramos fominhas por Deus. Eu lembro que nesse retiro, alguns deles, eles deixavam a gente à tarde com tempo livre para jogar bola. A gente pegava o violãozinho, ia para debaixo do lugar onde a gente reunia e começava a cantar, adorar, porque a gente queria mais de Deus. A gente queria mais de Deus. A gente queria ser cheio dele, a gente queria ser cheio da presença dele. E o mesmo profeta, no capítulo 33, versículo 3 de Jeremias, ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Nós temos um Deus que ama todos, amém? Mas nós temos um Deus que não confia em todos. Porque se você pega o que o salmista fala no Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A estes o Senhor manifestará ou fará conhecer os seus segredos. Deus te ama. Agora, se você quiser conhecer um pouquinho mais dele, se você quiser ter experiências sobrenaturais com a vida dele, com a presença dele, você vai ter que temê-lo e você vai ter que começar a andar nos caminhos dele de uma forma diferente. E para isso, amados, eu entendo que a promessa do Senhor nas nossas vidas, ela começa a cumprir. O Senhor diz o quê? Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Não era receber poder para ficar dentro de um lugar pulando, batendo a cabeça no teto, babando, cair no chão. Era para ser testemunha. É para ir lá fora ter autoridade. Paulo, ele fala o quê? Ele diz assim, uma das cartas, ele escreve, ele diz: eu não fui a vós com palavras de sabedoria humana. E Paulo tinha muita sabedoria. Era um homem estudado. Ele falou: eu fui a vós em demonstração de poder. Deus me deu graça, aquilo que eu falei, o Senhor avalizou o que eu falei. E você precisa entender isso. Uma vida. Sabe como uma vida sem o Espírito Santo? Sabe como uma vida sem relacionamento com Ele? É mais ou menos assim. Faz de conta que eu encontro você um dia. Encontro você um dia. E só assim: não, pastor, ganhei uma Ferrari. Uau, que legal. Está com você, não está lá em casa, vamos lá, eu vou na tua casa. Você abre a garagem, chega a dar dor nos olhos, do brilho. Daí você fala assim: é bonita, né? Olha só. Dá uma volta. Daí eu falo assim: ó, vamos dar uma voltinha. Ah, não dá, não tem dinheiro para comprar gasolina. Hã? Que adianta você ter uma Ferrari e você não tem dinheiro para comprar gasolina para andar? Que graça tem? Que graça tem você ter algo que você não poder usufruir aquilo? Eu acredito que da mesma forma, você que se diz um cristão, se você não é cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa. O que nos dá capacidade, o que nos dá força, é a unção sobre as nossas vidas. E a unção eu só adquiro com relacionamento. E eu preciso entender isso. Você precisa entender a necessidade de orar, a necessidade de ler a palavra, a necessidade de cumprir os mandamentos, de andar com o Senhor, de cumprir os princípios que o Senhor fala na sua palavra. Como nós falamos, de abandonar o pecado, de andar em santidade, de amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros.